Boa tarde, bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, aqui na ASP, fazendo um trabalho de constelação familiar e biodescodificação. Eu estou com uma colinha aqui. Nós temos necessidades básicas, e essas necessidades básicas são a necessidade que nós utilizamos para a nossa sobrevivência. E as necessidades básicas que a gente precisa para sobreviver são sete necessidades. Quando uma dessas necessidades não está sendo atendida, nós ficamos doentes. E daí aparece as doenças de acordo com as necessidades que nós estamos sofrendo ou estamos passando. E cada necessidade dessas sete, ela afeta determinados órgãos do nosso corpo. Então, quando a gente está passando por esse estresse, dessa necessidade, nós reagimos, o corpo reage com uma enfermidade. E essa necessidade não é necessariamente que ela tenha que ser real. Ela pode ser simbólica. Eu, pensando, minha mente pensa e devido as minhas informações que eu tenho dentro de mim, que a gente tem, a gente analisa a circunstância e passa aquilo ser uma necessidade. Daí aciona uma enfermidade. Então a primeira necessidade básica que leva nós a nos enfermar é a alimentação. Quando a gente está passando por um perigo de faltar alimento, nós desenvolvemos uma enfermidade. E eu quero assim deixar bem claro aqui que essa necessidade não precisa ser real. Ela pode ser simbólica. As pessoas, eu falo sempre na primeira pessoa, a pessoa pode detectar, pensar que ela venha a faltar alimento para ela. E não é só para ela, para aquelas pessoas no qual ela se sente na obrigação de atender as necessidades dele. Então pode ser um irmão, pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um avô, ou qualquer pessoa da nosso clã, da nossa família. Ou se a própria nossa família, a gente percebe que essa constelação familiar da gente, esse risco é muito iminente e está sendo presente. Então eu já vou trazer esse programa de enfermidades relacionadas com a alimentação. E a alimentação, ela ataca fígado, ataca o estômago, ataca o pâncreas. São os órgãos que são afetados quando há a ameaça de faltar alimento para nós. Daí, a gente tem uma outra necessidade básica, que é a segunda. Nós precisamos ter segurança. Oi, vamos chegando, gente. Boa tarde. Pode chegar e sentar. Então, essa outra necessidade básica é territorial. Então, eu preciso de um lugar onde que eu me sinta seguro. Eu preciso de um lugar onde que eu sinta que esse é o meu lugar, é meu. E quando eu não tenho, ou eu tenho dentro de mim um temor de eu não ter esse lugar, por exemplo, tem pessoas que alugam uma casa e está tranquilo, que lá o território deles é a casa deles. Tem outras pessoas que eles não sentem desse jeito.
para eles terem o seu território, tem que comprar uma casa. Entende? Tem que ter aquela casa. Então depende de pessoa para pessoa para ter um conflito territorial. Dentro da sua própria casa, às vezes a pessoa sente que ela não tem um domínio, não tem uma condição de ficar à vontade, tranquila dentro desse ambiente, como se aquele ambiente não fosse dele. Tem outras pessoas que têm uma ascensão maior, né, são mais vistas, mais atendidas, e ele não é visto. E ele sempre acha que ele, a qualquer hora pode tirar ele desse lugar. Então ele tem um medo de perder o território, e ele não está tendo território. Ele tem um emprego, e daí nesse emprego ele sente que não tem estabilidade de ficar nesse emprego, ele não sabe quanto tempo vai ficar, e ele percebe que às vezes o ambiente não é muito favorável a ele, e ele se sente inseguro nessa empresa. Então ele está com a ameaça de território. A ameaça de território, nós temos dois jeitos de resolver quando a gente pode desenvolver enfermidades como enfermidades urinárias, porque urinar é marcar território. Os animais dão, os cachorros, os outros, eles chegam e já dão uma mijada nos cantos para dizer que ele está ali. Então pode soltar a urina da pessoa, e a pessoa ter problema de urinária, de dificuldade de reter a urina, incontinência urinária, porque ele está sentindo que ele não tem território, o território dele tem que ser conquistado e marcado todos os dias, todas as horas. E aí varia de sintoma para sintoma, por exemplo. A pessoa pode ter rouquidão, não, roncar de noite. Ela pode ter tosse constante, que tosse, a gente tosse para afastar, para tirar de perto quem está nos ameaçando. É como se fosse o rugido do leão é o ronco de noite. Eu fico roncando para que as pessoas não se aproximem de mim. Então eu quero afastar aquela situação emocional, e o meu corpo desenvolve o rouquidão. Então isso é território. Daí o que faz quando o marido ronca de noite ou a mulher? Ele vai dormir no outro quarto, não é? E aquela pessoa que está passando, vivenciando com aquele sujeito, a vontade dela é de matar e esganar ele. Só que ela não sabe, isso tudo é inconsciente. Ela tem o desejo dela pegar a mão e colocar na boca do cara, para o cara parar de roncar. Ou como ela não pode fazer isso, que vai contra a nossa moral, ou contra os princípios, daí o que ela faz? Ela levanta e vai dormir no outro quarto. E às vezes o marido também não quer dormir com a mulher. Daí ele ronca para que ela saia dali, ou ela pede para ele dormir na outra cama. E é o que ele quer. Ele quer se afastar. Porque lá atrás tem um conflito, não é isso tudo que eu falo, não é uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente. Então isso aí tudo é território. Daí vem uma outra necessidade assim, também que desenvolve enfermidades. Reprodução. Todos nós estamos aqui, biologicamente a gente só tem uma função: procriar. Essa é a função biológica. E quando a gente não está fazendo isso, há um estresse, há um conflito dentro da gente. E esse conflito vai ser desenvolvido e aparece nas regiões correspondentes à reprodução.
Então a mulher vai ter cistite, vai ter problema de ovário, pode ter um mioma, alguma coisa na região uterina. Pode ter aquela endometriose, e varia. Tem um elenco de situações que eu podia enumerar aqui. Vai ter câncer de mama ou problema nas mamas, tudo de fruto de um conflito de sobrevivência relacionado com a reprodução. E quando a nossa biologia detecta que a gente não está cumprindo essa função, ela cobra. Ela não é que ela cobra, ela reage numa tentativa de que aquilo que está sendo determinado pela biologia, para aquilo que ela veio fazer, ela tem que fazer. Então a doença, na verdade, é um alerta, é um aviso: olha, esse órgão aqui não está desempenhando a sua função. E tem, por exemplo, no relativo à sobrevivência, né, que igual a alimentação e outras, nós sempre também podemos ter ligado a problemas de território também, que voltando, né, a falar de território, bronquite, problema pulmonar, então qualquer problema na área respiratória é um conflito de território. Eu não tenho espaço, eu não tenho lugar. Aqui eu não tenho ar para mim, eu preciso e eu não tenho ar. Então o corpo manda uma ulceração para aquela região corpórea nossa, aquela região do corpo, do órgão, para que ele fique mais forte, para que ele possa aumentar as células e volte a ter uma função mais adequada. Dentro dessa visão que eu estou falando para vocês, isso aqui é da nova medicina germânica. O câncer, ele é uma ulceração para remover aquele tecido que para ele não está tendo função, não está desempenhando a função. Então ele busca um novo tecido, muda aquelas células. Por isso que daí as pessoas vão lá fazer exame, né, e elas chegam lá: não, você tem um câncer porque as células se modificaram. Elas se modificaram para se adaptar, para vencer o conflito, para ver se a função volta à sua atividade normal. Quando fala assim, tem que ver sobrevivência, é a sobrevivência da espécie. Da minha espécie e do meu eu quero continuar vivendo, né? E para mim continuar vivo, eu tenho que reproduzir vida, reproduzir, que como se diz, os meus filhos são meus clones, né? Para o nosso inconsciente, o nosso cérebro é isso. Então quando ele percebe de que eu não tenho filho, ou que já não pode ter mais filho, ele pode mandar uma enfermidade para esses órgãos. Tudo isso são esses conflitos que adoecem as pessoas. Então você vê, eu estou falando da reprodução. Daí tem um outro conflito que também nos enferma. Se vocês prestarem atenção, depois que eu concluir isso aqui, cada um de vocês já pode encontrar o conflito de vocês. Daí sabe, eu tenho uma enfermidade. Daí já identifica qual é o conflito. Daí a hora que você identificar, você já tem mais condições de trabalhar isso aí. Outra necessidade básica de sobrevivência é a comunicação. Parece uma coisa sem sentido, mas o ser humano necessita se comunicar. Ele precisa. Se ele não tiver com quem falar, ele adoece psicologicamente. Ele
perde a noção das coisas. Porque nós precisamos trocar informação, trocar diálogo. Eu tenho com quem falar. Tanto é que a depressão é uma das doenças em que a pessoa não fala, a pessoa se isola, fica sozinha e não tem comunicação com os outros. Já é uma enfermidade, porque o que está faltando para ela? Ela não está podendo falar, se comunicar, se expressar. Às vezes as pessoas estão oferecendo para ela essa oportunidade, mas ela não consegue, ela não tem essa capacidade, daí ela se enferma porque ela não se comunica. Quem vive isolado também desenvolve outra série de problemas. Então a comunicação também é sobrevivência, porque nós, humanos, fomos criados para viver em grupo, porque nós vivemos numa interdependência, um depende do outro, então não dá para nós viver autônomo, isolado. Então a nossa convivência ela tem que ser cooperativa, participativa. Por isso nós precisamos nos comunicar. E a comunicação é uma coisa que está em todos os planos. Até entre os animais eles se comunicam. Cada animal tem o seu sistema de comunicação. E eles se entendem. O que um está comunicando com o outro? A gente não entende porque nós é através da linguagem simbólica. E eles não, eles têm outros recursos por onde eles falam. Então é importante nós sabermos assim que a comunicação é necessária. Então, se eu sou uma pessoa, se você é uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, provavelmente você vai ter problemas emocionais. Onde que vai dar o problema de comunicação? Vai dar laringite aqui nas cordas vocais, rouquidão, outras situações onde que eu precisava falar, conversar, e eu não converso, não consigo falar. Então vai me atacar os órgãos relacionados com a fala. Então esse é causado pelo conflito de comunicação. Outro conflito que nos enferma das necessidades básicas do ser humano é a valorização. Nós precisamos sentir-se valorizado. De um jeito ou de outro, a gente necessita desse olhar, dessa valorização dos outros. Saber que eu sou importante, porque eu participo e reconhecer a minha participação. Então, quando eu não sou valorizado, eu também vou desenvolver, e essa desvalorização é uma das coisas que enferma nós assim de uma forma brutal. A gente não tem nem ideia de quantas patologias o nosso organismo produz por esse sentimento, por essa necessidade de valorização. Articulações. Todo o nosso corpo, todo o esqueleto ósseo, ele está ligado com a valorização. Então, se a gente tem qualquer problema relacionado com articulação, com osso, com tendão, com músculo, é desvalorização. Tem um conflito de desvalorização na vida daquela pessoa. Uma das coisas que... Olá, vai chegando. Boa tarde. Uma das coisas que mais traz enfermidade para as pessoas, que a gente observa, é problema de coluna. Né? Todo mundo quer problema de coluna, vértebra, não sei o quê, e daí vai lá o massagista, espicha, estica. Uma semana depois, tá tudo de novo. Por quê? A estrutura óssea, ela é que sustenta tudo.
Já. Então a estrutura óssea é a nossa sustentação. Tudo que eu preciso, que eu tenho que fazer, é sustentado por esse esqueleto. E quando eu não consigo, quando a pessoa não consegue dar conta dessa autossustentação, dessa força, e o que ela faz não dá para ela essa condição de aguentar o peso, ela tem um sentimento de impotência e de incapacidade. Daí ataca a estrutura óssea, ataca a coluna. E na coluna, cada vértebra, cada região da coluna, ele já tem um significado próprio de qual é o conflito que a pessoa está apresentando. Fibromialgia. Todo mundo fala um monte de coisa. Fibromialgia é um sentimento que a pessoa vive de desvalorização e de incapacidade e de impotência diante, não sei do que, às vezes pode ser qualquer coisa. Ela reconhece essa incapacidade, essa impotência dela, daí dá fibromialgia, dá problemas musculares. E quando é a lombar? A lombar é aquilo que eu falei. Toda coluna é sustentação. Você está lutando, fazendo um esforço para se manter de pé. E esse esforço te estressa demais. E esse esforço, às vezes, não precisa ser, não é físico que eu falo. Aqui eu estou falando de um esforço emocional. Daquela busca, aquela tentar superar aquela dificuldade que a pessoa está vivendo. Da vida, por exemplo. Às vezes é um casamento, às vezes é uma profissão. Varia, de cada caso é um caso. A gente tem que ouvir a história da pessoa para saber qual é o conflito que ela está vivendo que está relacionado à sustentação. E você, por exemplo, não estou dizendo você porque você falou. Não, no caso do senhor, é outra pessoa. Ela está reclamando por quê? E ela continua vivendo. Quando a gente teve o conflito lá, daí depois a gente sara, passa um tempo, desaparece e não vem mais. Se aquele sintoma persiste, eu continuo vivendo o conflito. E no caso da pessoa é profissional mesmo. Então a pessoa tem essa, às vezes não se sente outra coisa. A pessoa faz o esforço para estar de pé, para manter a estrutura, mas não tem reconhecimento, é desvalorizada, não é vista. E muitas vezes essa desvalorização não é nem o outro que coloca, aliás, nada é o outro, é ela mesma que coloca nela mesma, sabe? É uma crença que ela pôs dentro dela e ficou lá, do zero. Bem, e daí ela reage dessa forma com problema de coluna. Lombar só depende, por exemplo, lombar é muita força nas costas. Eu tenho que, eu tenho que sustentar tudo sozinho, sabe? Então a carga está só em cima de mim. Vamos pegar uma pessoa que é casada ou que tem filho e ela trabalha, só ela trabalha, tem 2, 3 em casa que não trabalham. Às vezes é porque não tem emprego, outras vezes não deu, mas ela sente que ela tem que dar conta daquilo ali. E às vezes ela pode achar que aquilo não é justo, ela fazer aquilo ali, inconscientemente, mas conscientemente ela entende a situação. Mas para a biologia não, se tem um outro lá, por que eu tenho que ir lá e fazer todo o esforço sozinho, assumir toda essa carga? Daí ataca a lombar, Então está ligado com a sustentação.
A estrutura óssea... Ui! Que barbaridade. Desculpa. Eu susto. Olha, um acidente aqui, quebrou uma cadeira. Põe duas cadeiras. Tudo bem com você? Foi só o susto. É só a lombar. Tem alguma coisa a ver. Diz que nada é de graça, o peso. Eu já queria trocar, eu olhei ainda aqui pra trocar. O peso estava forte, né? Muito peso nas costas. Já foi. Tá? Então, é isso aí. Então, quem tem problema de câncer de ossos ou problema nos ossos, nas articulações, tudo isso aí está ligado com isso aí. A senhora que tem, como é que é? Artrite. Artrite vem de ar. Atrito com alguém. A senhora tem um atrito. Pode, não fica tranquila. Uma musiquinha sempre é bom no meio da palestra. Então a senhora tem um atrito com alguém. Às vezes a pessoa ela é uma pessoa que reage muito a situações de contrariedade, ou ela se submete a não reagir para não entrar em artrite, sabe? E daí a artrite aparece também. Todas as enfermidades que ocorrem dois polos. Os dois polos que dá a enfermidade, ou porque não quer confrontar a situação, ou é porque a situação está sendo muito pesada. Entendeu? Então, por exemplo, o caso dessa pessoa que você falou, ela pode ter essa dor para que ela não assuma. E ela sendo impossibilitada de ter esse problema na lombar, nas costas, ela é como se fosse um aviso para que ela pare. E se ela se sentir impossibilitada, os outros não tem que dar jeito. Tá? Ou se ela está fazendo um trabalho e ela não quer mais aquele trabalho. Aí, quando ela não faz o trabalho, ela não tem dor nas costas. Ela pode arrumar um outro trabalho que não seja tão pesado e a dor desaparecer. Então é sempre, ou porque a pessoa está passando, vivendo aquilo ali, ou é porque para que ela saia do conflito. Então o conflito para sair tem duas saídas. Ou mantém a patologia, ou para que a pessoa pare. Ela para com aquela atuação. Eu estava assistindo um vídeo de um senhor lá que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Era sobre uma outra coisa. E ele estava falando sobre um remédio que ele descobriu que era uma beleza. E ele sarou. Que aquele remédio foi a salvação dele. Só que ele contando a história, não foi o remédio. Foi a mudança de atitude dele. Entende? Ele era bancário. E ele era inconformado todo dia lá no banco, aquela rotina, e ele não se sentia valorizado, ele queria uma promoção, daí não deram a promoção para ele, mas ele tinha estabilidade, etc, etc. Daí ele desenvolveu a tal da fibromialgia. E a coisa foi pegando, e ele ia no médico, o médico não dava solução, tomava remédio e daqui a pouco voltava de novo ao problema, a fibromialgia, que ele podia digitar lá no computador. E daí ele arrumou esse remédio. E ele começou a tomar, sentiu uma melhora, mas ele chegou à conclusão seguinte: eu vou largar esse emprego. Pediu demissão no banco. E daí eu continuei tomando remédio e olha,
3 meses depois acabou o meu problema de fibromialgia. E hoje eu não tenho nada. Daí o que você daí ele contando? Eu arrumei outra atividade que está me dando mais lucro e eu estou mais satisfeito do que eu fazia no banco. A gente, como conhece essas coisas, né? A gente faz outra leitura. E uma das coisas que ele faz é vender o remédio. Hoje, Hoje ele faz isso. Hoje ele faz isso. Daí ele vai lá explicar como é que faz, etc, etc, etc. E ele, quando estava no banco, ele também tinha outra coisa que ele tinha. Ele era obeso, tinha um excesso de peso. E os médicos diziam para ele que era por causa da obesidade também, etc. E hoje ele está magrinho. Eu vi os primeiros vídeos quando ele estava, e agora esse dia eu vi um recente, o cara tá, não dá para reconhecer ele. E ele continua dizendo que é o remédio. Mas eu sei que não é o remédio. Tem outros que tomam remédio e não resolveu nada. Mas esse negócio de dizer que tudo é uma questão de atitude é bem interessante, assim, porque as pessoas esperam sempre que a atitude, que a mudança, que a transformação, que o milagre Vem de fora. que venha de outra pessoa, porque elas não se sentem encorajadas de fazer, né? Eu diria assim que ela não sabe, né? Não, quando não sabe, não sabe, mas quando tem a oportunidade de saber, não tem, às vezes é complicado, né? É difícil. Não tem a atitude que precisa ter. Então essas histórias, eu estava aqui na valorização. Daí uma outra necessidade básica que deixa nós enfermos, agora cadê? Não? Que essa aqui não derruba a gente. Como é que é seu nome? Abimael. Abimael. Identidade. A identidade também é uma das necessidades básicas da pessoa. Quando nós nos sentimos e percebemos sem identidade, nós também nos enfermamos. O que é a identidade? A identidade é saber quem eu sou, o que eu faço, para onde eu vou, de onde eu vim. Isso é identidade. Então, por exemplo, uma das enfermidades que é responsável, que é a identidade é uma das enfermidades responsável pela síndrome do pânico e síndrome de ansiedade. Quem tem ansiedade e que tem síndrome do pânico é causado por falta de identidade. Eu tenho que fazer para renovar a minha, mas Não tem o meu documento, mas então, eu essa? fico inseguro de quem eu sou e de qual é a minha capacidade. E como é essa insegurança... Oi. Cadê o homem? Tem uns negócios hoje, nunca tive. Eu quero descodificar ele. Coitado! Coitado! 10 dias só para Senta tirar. lá. Então a identidade é isso. Eu não tenho... O que é a identidade? A identidade... Eu sou capaz. Eu dou conta do recado. Não me preocupo com nada. Sabe? Tenho segurança. Quando eu não tenho identidade, eu fico inseguro. E daí eu fico ansioso, porque eu fico desconfiando e não tenho certeza do que, se eu vou dar conta do que vai vir, e eu não sei o que vai vir, e daí como é que eu vou fazer? Falta de identidade. Daí tá, vai num lugar lá. Será que vão me aceitar? Será que não vão me aceitar? Como que eu devo me comportar? Como que eu devo ser? Isso é falta de identidade. Se eu tenho minha identidade, eu vou lá e sou do jeito que eu sou. Se não te aceitarem, azar. Não, nem penso, não penso nisso. Eu não penso, eu não tenho essa preocupação se eu tenho identidade. Eu vou lá e me apresento aí, cheguei, estou eu aqui. Essa é a minha identidade. Agora, se eu quero
fazer algo diferente, já é falta de identidade. Então esse negócio de identidade é uma coisa muito sutil. E a nossa sociedade ensina e prega a falta de identidade. Que você tem que, vamos fazer entrevista para emprego. Você tem que chegar lá e fazer isso, senão ele não te aceita. O que adianta? Você pega o emprego, passa 2, 3 meses e manda embora. Porque você não é aquilo. Você simulou algo que não era legal. Daí o cara vai lá, se fantasia com uma identidade que não é a dele. Então, Se tiver RH, não descobre? Problema do RH, mas o que adianta? Você veja que eu estou dizendo assim, que o próprio RH é esse sistema de catalogar as pessoas, cria patologia e doença. É isso que eu estou falando aqui. Então é isso aí, o cara vai ter síndrome do pânico, vai ter ansiedade, vai ter um monte de coisa por causa disso, porque ele quer corresponder à expectativa do outro. Eu não sei, nem sei qual é a expectativa do outro. Daí uns vão lá no RH lá fazer uma entrevista, todo arrumadinho, e daí são reprovados. E aquele que vai lá meio de qualquer jeito é aprovado. Porque aquele que passa confiança. E aquele que não passa confiança. Não dá pra gente, a gente já nota que é uma máscara, né? Mas a gente tem que ter, isso é natural, que nós devemos ter os princípios básicos de convivência, de harmonia entre as pessoas, e não pode ser também, minha identidade, se daí a tua identidade é que ela vai trazer os problemas para você, você vai ter que arrumar outra atividade, não dentro de uma empresa. Mas o que eu quero que fique bem claro é que a identidade é isso. Então eu não acho que o que eu sou é suficiente. Então eu falto identidade. E essa é a que gera ansiedade e que gera síndrome do pânico. Porque eu tenho que ir lá e mostrar alguma coisa que eu não sou. E eu fico inseguro. Como é que eu vou? Daí me dá um medo. Bate o medo, eu não vou. E se por acaso eu faço um esforço e vou e levo um revés, acabou, cara. Já não vou mais procurar aquilo ali, sai. Então isso aí não, só bate, só feriado, não vai acontecer nada. As almas podem. Então essa é uma coisa que nós temos que saber. O que é a identidade. Então nós temos que buscar essa identidade. E quem, daí, nesses casos, o que a gente faz? Quem se identifica com esses problemas aqui tem que procurar um tratamento, uma terapia, para poder... Só não pode assistir nem a Ana Maria Braga e nem a Globo. Não, isso é sacanagem. Porque daí eles mandam você se enfeitar, usar a calça da moda e não sei o que, fazer isso e aquilo, que você está aumentando a tua autoestima, sendo mais alto. Aí na missa também tem que ir moda e identidade, né? Tem que chamar. Não, mas identidade, seu Franco, não é a roupa. Identidade é o sentimento e a atitude da pessoa. Ela pode se arrumar bem, se arrumar mal e ter essa identidade. Mal é uma questão de avaliação. Então a identidade como se diz, não tenho que falar diferente, mudar o meu tom de voz para que me aceite, né? Eu fazia um comportamento estereotípico para ser aceito. Daí a falta de identidade. E quero que fique bem claro aqui para quem vai assistir e está assistindo, que a identidade é que causa a ansiedade. Então vocês que falam tanto de ansiedade, preste atenção de que vocês ficam esperando e temendo, com medo que as pessoas não te reconheçam, não vejam em você
a tua capacidade e a tua habilidade. E às vezes a gente não tem essa capacidade, essa habilidade e não quer que os outros vejam. Sabe? A gente reconhece que não tem. E às vezes tu tem e acha que as pessoas não te Isso, também é dos dois lados. Muitas vezes a pessoa mesmo não tem. E outras vezes ela tem, mas ela não reconhece, não vê que tem e os outros vê. Mas por isso que eu falo que o importante é eu saber. Eu ter. Agora, o que os outros falam, que ela falou, o que os outros falam, ó, não tem valor nenhum para mim. E quando as pessoas... não sei, não posso falar dos outros, vou falar de mim. E quando a gente fica supondo que o outro vai achar e aquela coisa... Vira um círculo vicioso, né? Em se tratando de qualquer da identidade coisa. Ou de qualquer outra coisa. É identidade. Sim, mas de identidade de qualquer outra coisa. Porque, tipo assim... Não, mas como se eu estivesse esperando que a expectativa daquela pessoa fosse alta e de receber. É a identidade. Então, sim, você cria mentalmente, imaginariamente, um estereotipo. Sim, que o que eu vou fazer não é o suficiente. Que a pessoa E daí você fica esperando que esse estereotipo que você criou vai te dar um feedback. Ou no caso, a pessoa, ou ela acha que não tem aquela qualidade, ela cria o estereotipo. E ela não vai ter o feedback, daí ela entra nesse problema da angústia, de ficar esperando que os outros... Todo aquele que espera dos outros reconhecimento... Não, eu não espero reconhecimento, eu espero uma crítica. Porque, na verdade, eu me critico mais ainda, porque para mim não é o suficiente. Que eu estou usando o polo invertido, é a mesma coisa. Então, quando eu espero dos outros, e aí eu faço daí eu vou ter ansiedade. Viu? Viu, gente? Quando eu espero dos outros alguma coisa, vai me gerar ansiedade. Eu sei na cara, o que foi? Não, não espero dos outros. Eu sempre sou muito absoluto. Eu fiz e é esse ponto. Então você não tem problema de identidade. Não. Você não tem depressão, não tem esse tipo, não tem ansiedade. Eu tenho os problemas. Esse não, então não é o teu caso. Então eu só estou dizendo que para quem sofre de ansiedade e quer se livrar da ansiedade, a primeira coisa que ele tem que fazer é cuidar dele. E ele ser ele mesmo, em qualquer lugar. E a pessoa aceita você do jeito que você é, não, e você aceita não também. Pronto, daí você não tem medo de ir em lugar nenhum. Porque fica bem complexo quando você se produz, se arruma, se ajeita em casa, chega no baile e você vê que se você disser e convidar, você é rotulada. Se você ficar ali em Maria Vacasotas, também é rotulada. Cacilda, como é jeito então, tchê? É do teu jeito. Tá perdido. Então. É do meu modo. Então é só isso. Você não precisa agradar. Você vai lá e vai, então vamos pegar o teu caso. Você chega lá e fica esperando que venha, não vem. Daí você quer, daí você tem condições emocionais de você ir e você escolher. Isso não é você. Tá. Daí você vai lá e toma atitude e escolhe. Se os outros vão gostar, se vão te criticar, se achar você oferecida ou não oferecida, é o problema deles. E se aquele sujeito não gostar da tua atitude, um outro pode gostar. Com certeza. Então a gente não pode ficar esperando dos outros uma resposta que nos agrade. Tipo assim, fale bem, mal fala de mim. Tem aquela palavra, levar um carão. Vai levar um carão. Não podemos ficar à mercê do outro. À mercê da vontade alheia. Então, quando eu tenho que dependo dos outros para me avaliar, e daí, né, até a desvalorização entra junto aqui. Eu estou roubado. Isso está na venda, né? Daí eu vou ter uma série de doenças, patologias, não sei o que, variada. Isso é muito abrangente. Mas quando, no meu caso, o que eu
identifico é na parte profissional. Eu identifico na parte profissional, de resto não tá legal. Então você tem que ter uma identidade profissional. Por quê? Porque você fica pulando de galho em galho. Sim. Só isso. Então a gente tem que ser profissional, ser profissional. Daí qualquer um que pedir aquilo ali, eu vou lá e faço. Eu não posso, será que eu vou dar conta? Não vou dar conta. Não. Mas eu, independente como se diz, eu, por exemplo, sou psicólogo. O cara que é um psicólogo vai no consultório, não tem que saber qual é a doença dele, ou qual é o problema que ele tem, emocional. Eu não tenho que ficar pensando se eu vou dar conta, se eu não vou dar conta, isso não pode nem passar pela minha cabeça. Eu tenho que simplesmente, eu me coloquei naquele lugar, eu vou atender e vou fazer do jeito que eu posso, o melhor que eu posso. E se der resultado bom, Deus, se não der, paciência também, daí eu vou estudar mais, só isso. Agora eu não posso me furtar de fazer porque eu estou inseguro. Sim, mas no teu caso de psicólogo, quantos pacientes voltam e dizem eu não gostei do teu atendimento? Tenho, 20% diz isso. Ah, é? Qualquer atividade, se tem um acerto de 80%. Se você tiver com 80%, você é bom. Entendeu? 10 pessoas, 7 fez, deu resultado, continua. Mas se você atendeu só 5, aí muda porque não está funcionando. Isso aí é a própria ciência, ela usa esse parâmetro. Quando aquele negócio lá, FDA nos Estados Unidos e no Brasil, a Anvisa, libera um medicamento, basta o cara que fez a pesquisa provar que 80% das pessoas foram beneficiadas, que deu resultado em 80%, é liberado, pode usar. Porque tem os 20% que sai fora do padrão, né? Tem coisas que daí está fora do âmbito do controle. Então a gente tem que, quando vai fazer, eu vou contar uma historinha de um cara. Não, primeiro eu vou terminar aqui, o 7. Pertencimento. Outra necessidade básica que nós temos que ter é o pertencimento. Eu tenho que pertencer. Pertencer à minha família, pertencer a um grupo, ter amigos, pertencer. Quando eu não tenho um lugar ou alguém, não me sinto sozinho, aí chega domingo, eu vou para onde? Em casa do Sozinho. Se tem mulher, já pertence à mulher, né? Vai sair, vai ficar em casa sozinho. Daí tá, vai querer ir na praia ali, daí ele senta lá, vai no guarda-sol, ele sozinho lá, com o livrinho dele. Vai ficar um pouco, vai desenvolver nele um sentimento de abandono, ele não vai ficar legal. Pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver uma série de outros problemas para ele, porque ele não tem o pertencimento. Então a gente tem que ter o pertencimento. Então as pessoas que não têm pertencimento também vão desenvolver patologia. Então, só para deixar bem claro aqui para vocês, que são essas 7 necessidades básicas que enfermam as pessoas. Quando uma dessas necessidades básicas não está sendo satisfeita, não está sendo atendida, nós ficamos doentes. Então vamos lá, só repetir para ficar bem claro. Alimentação, território, reprodução, comunicação e o que mais? Valorização, identificação, identidade e pertencimento. Então, quando a gente, uma dessas, isso são necessidades básicas de sobrevivência. Quando essas necessidades não estão sendo atendidas, a nossa sobrevivência está correndo perigo. Então, nós nos enfermamos e temos problemas de saúde. Saúde não, de doença, né? Porque saúde é coisa boa. Então, vou ficando por aqui hoje.